Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mais de 370 novos casos da Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. Casos ativos da doença continuam em alta no município. Homem é detido por funcionários de loja após cometer furtos. Suspeito de estelionato é preso no centro da cidade. Os cuidados com os riscos da exposição de dados durante as transações eletrônicas. Consumidor deve ficar atento às novas regras do empréstimo consignado. Corpo de Bombeiros recebe 2 novas unidades de resgate. Como se inscrever para as vagas remanescentes na rede estadual de ensino. Família de homem com câncer volta a apelar por vaga em hospital especializado. Bombeiros e polícia resgatam o homem que entrou no córrego do Monjolo. Regras para doação de sangue são atualizadas pela Anvisa. E Lira indica médio risco de infestação da dengue em Patos de Minas. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Na manhã desta quarta-feira, funcionários de uma loja no centro de Patos de Minas conseguiram deter um homem que tinha acabado de furtar objetos em alguns estabelecimentos próximos até a chegada da Polícia Militar. A ação criminosa teve início numa loja de variedades na rua General Osório, onde o suspeito furtou uma mochila. Em seguida, ele subtraiu um aparelho e lâmina de barbear em outro estabelecimento desconhecido e seguiu para uma loja de utilidades na rua Major Gotti, onde tentou furtar 2 fones de ouvido. Entretanto, ele foi contido por funcionários que perceberam a tentativa de furto. Pelas imagens, é possível ver que o suspeito tentava resistir e fugir enquanto eles aguardavam pela chegada da Polícia Militar. Conhecido no meio policial, o homem de 35 anos praticou 4 crimes de furto apenas nesse mês de janeiro. No dia 11, ele foi preso ao furtar o smartphone. 3 dias depois, ele furtou um supermercado e não chegou a ser preso. Já no dia 16, ele furtou uma mochila e em seguida foi no açougue de um supermercado e pediu cerca de R$300 de carne. Colocou na mochila e saiu correndo, mas foi detido por um funcionário que o segurou até a chegada da Polícia Militar. A Polícia Militar recuperou cerca de R$4 mil e prendeu um suspeito de praticar o crime de estelionato em Patos de Minas. Um homem de 64 anos foi preso por suspeita de estelionato no centro de Patos de Minas. Ele tentou vender 2 lotes para uma mãe de 55 anos que estava com um filho de 35 anos. Quem dá mais detalhes sobre esse caso é o Tenente Daniel aqui. Como que aconteceu, Daniel? Correto. O autor, como você já disse, de 64 anos, ele é conhecido no meio policial por ano passado, exatamente em janeiro de 2021, fazer ato semelhante. Na ocasião, na data de ontem, ele estava vendendo 2 lotes, um para o filho dessa senhora e um para a própria senhora que saiu em nome dela. E ele tinha toda uma documentação, ele tinha croquis. O loteamento refere-se a uma invasão do movimento sem terra na região de Presidente Olegário, especificamente ali próximo a São Pedro da Ponte Firme. E interessante é que o processo da reforma agrária sequer ainda foi julgado, sequer ainda eles têm a propriedade. E ele já estava ludibriando as pessoas, enganando as pessoas, vendendo lotes que ainda não tinha de fato a propriedade. E é interessante falar desse modus operandi dele, né? Que ele tinha conhecimento do local, foi um crime até bem elaborado, né? Sim, correto. Ele se intitulou o líder desse movimento sem terra que fez a invasão dessa propriedade, salvo engano, a Fazenda Mangal, na região de São Pedro da Ponte Firme. E ele tinha, sim, todo um mapeamento do local, um croquis. A documentação, inclusive, que estava na posse desse autor, já constava o nome das vítimas como proprietário dos referidos lotes que ele vendia. Mas certamente ele faria a venda novamente para outras pessoas, para 2, 3 pessoas, e de fato depois eles iam ter que resolver essa querela na via judicial para verificar com quem de fato ficaria a propriedade. Já o autor, após enganar as pessoas, ele obteve a vantagem pecuniária, configurando assim o delito de estelionato pelo que ele foi preso. E eram 2 lotes de 25 hectares, R$2 mil cada, né? Esse dinheiro foi recuperado? Exatamente, 2 lotes, ele vendeu cada lote no valor de R$2 mil. Os R$4 mil que as vítimas já haviam pagado ao autor estavam no interior de sua bolsa, pelo que ele foi apreendido para a vítima ter minimizado ou não ter de fato prejuízo, né? Para a gente recuperou o dinheiro, apreendeu, entregou na delegacia para que possa ser restituída à vítima. A URT estreou com derrota pelo Campeonato Mineiro nesta quarta-feira diante do Cruzeiro por 3-0 no Independência. O jogo terminou agora há pouco, né? Os gols foram marcados por Thiago, depois o segundo veio com o Felipe Machado
e o Edu fechou aí os 3-0. Os 2 últimos gols foram feitos no segundo tempo. No domingo, às 16 horas, o time de Patos de Minas joga em casa contra a Caldense. A partida entre Vila Nova e Atlético teve início às 19 horas. Os times estão jogando e o placar está em 0-0 neste momento. Depois do intervalo aqui no News, os cuidados com os riscos da exposição de dados durante as transações eletrônicas. O consumidor deve ficar atento às novas regras do empréstimo consignado. O vazamento de milhares de chaves Pix pelo Banco Central na semana passada acende o alerta para os cuidados que devem ser tomados com as transações eletrônicas. Mais de 160 mil chaves Pix de clientes da empresa Acesso Soluções de Pagamentos foram vazados, segundo informações do Banco Central. Os dados cadastrais vazados não influenciam na movimentação de valores via Pix. Entretanto, como são utilizados nomes completos, telefones celulares e números de CPF, os usuários ficam à mercê de golpes. O que aconteceu no vazamento das informações? Mais de 160 mil dados foram vazados de pessoas vinculados a esse tipo de informação. Os números de CPF, telefone, ali também que era um número completo, né? Essas informações são muito importantes e podem ser utilizadas para pessoas, por exemplo, para golpistas, para poder ativar golpes, fazer um determinado tipo de ataque que a gente chama de engenharia social. Quer se passar, por exemplo, por um operador, né? Por uma pessoa que está trabalhando nesse banco e via fazer uma ligação para essas pessoas que são clientes dessa instituição. Se passando por elas e pedindo ali talvez uma senha para poder fazer algum acesso ao aplicativo. Segundo o Banco Central, as pessoas que tiveram as chaves Pix vazadas serão comunicadas. Quando existe algum tipo de informação, como aconteceu nesse problema do vazamento da informação, a instituição sempre vem ao público para dizer como ela vai passar suas informações e orientações. Nesse caso, o Banco Central disse que as informações são restritas ao aplicativo da instituição, né, e ao Internet Bank. Fora isso, não existe mais nenhum tipo de comunicação ao público. Ou seja, mensagens SMS, e-mails, né, a gente tem sempre que tomar cuidado com isso, ou ligações indevidas de banco com pessoas se passando por essas instituições ou um profissional que trabalha nelas. De acordo com o professor do curso de Sistemas de Informação, Rafael Marinho, é importante manter aplicativos bancários e dispositivos atualizados e ficar atento a qualquer transação de origem desconhecida. Além disso, é crucial não divulgar dados pessoais nas redes sociais e evitar a divulgação de chaves Pix desnecessariamente. Para ele, por mais que haja suporte das companhias bancárias, o maior aliado na segurança é o próprio usuário. Tomar cuidado para não colocar informações pessoais, né, dados muito pessoais aí nas redes sociais, por exemplo, CPF, tomar cuidado os sites que a gente faz, transações, pagamentos, para ficar disponível lá os cartões. Sempre algum tipo de aplicativo de cartão, utilize os cartões virtuais. Então a gente pode utilizar esse tipo de aplicativo para essa demanda, porque pelo próprio aplicativo a gente consegue bloquear o nosso cartão de crédito. Sempre não usar o cartão de crédito principal, vamos dizer assim, aquele físico, né? E tomar cuidado com os sites que a gente utiliza, no próprio celular, tomar cuidado nos links que a gente recebe de WhatsApp, tomar cuidado com os e-mails que a gente recebe, os SMS e as ligações indevidas. A recomendação do professor é que, em caso de golpes, os usuários devem procurar pela delegacia virtual para registrar um boletim de ocorrência ou pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma instituição vinculada ao governo para a realização de denúncias. Uma dica é trocar as senhas de e-mails utilizados em serviços de streaming, como Netflix e Spotify, com frequência, usando mais de 8 caracteres, com números alfanuméricos, caracteres especiais e evitar de utilizar nomes próprios e datas de aniversário. O nosso maior aliado na segurança é o próprio usuário. A gente tem que sempre pensar nisso. As instituições criam mecanismos, né? Os programas têm mecanismos de segurança, mas a própria segurança a gente está aliado a nós mesmos. As novas regras para o empréstimo consignado já começaram a valer esse mês. O consumidor precisa ficar atento, já que a taxa de juros subiu e a margem de consignação diminuiu. Em março de 2020, o governo federal editou uma medida provisória para aumentar a margem de crédito consignado para aposentados e beneficiários do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Assim, o limite de desconto automático do salário passou de 35% para 40%, sendo 5% para débitos do cartão de crédito. A MP foi prorrogada até o fim do ano passado, porém, a partir deste janeiro, novas regras entram em vigor. Voltam a valer as informações anteriores, que é
30% dos rendimentos são passíveis de empréstimo consignado e 5% de cartão de crédito também, como forma de consignação na folha de pagamento. E as outras regras também passam a vigir, né? Como, por exemplo, o período de carência de 30 dias entre um empréstimo e outro. O valor máximo da taxa de juros também aumentou. Então, basicamente, o empréstimo consignado ficou menos benéfico para o beneficiário do INSS, servidores públicos militares. As formas de pagamento do empréstimo se mantêm para aqueles que contrataram o serviço até o último dia de 2021, como, por exemplo, o número máximo de parcelas para o pagamento da dívida. Para a especialista, caso o beneficiário se sinta lesado, o primeiro passo é procurar a instituição bancária. Verificando que ele realmente foi lesado, ele pode, né, entrar em contato com o consumidor.gov, fazer uma reclamação e as empresas vão ser obrigadas a responder, né? Ela não havendo resposta ou não sendo satisfatória a resposta que o beneficiário receber, e se ele se sentir ainda lesado, ele pode procurar o Poder Judiciário, né, através de juizado especial, se for até 40 salários mínimos, e tentar rever a questão dos descontos, valores ou parcelas, qual for o problema detectado. Daqui a pouco aqui no News, Corpo de Bombeiros recebe 2 novas unidades de resgate. Como se inscrever para as vagas remanescentes na rede estadual de ensino? O cadastramento para as vagas remanescentes nas escolas da rede estadual de ensino terá início no dia 1º de fevereiro. A reabertura do cadastro para as vagas remanescentes da rede estadual de ensino irá ocorrer no dia 1º de fevereiro. Com a previsão da volta às aulas para o dia 7 de fevereiro, diversas vagas ainda não foram preenchidas nas escolas estaduais de Patos de Minas. Praticamente todas as escolas têm vaga, exceto escola normal, professor Modesto, Cônigo Getúlio, que essas escolas já estão com as vagas preenchidas. As inscrições são realizadas pelo SUSEM, Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, por meio do site cadastroescolar.educação.mg.gov.br, e o próprio portal direciona os estudantes para as escolas mais próximas. O superintendente regional de ensino, Carlos Coimbra, explica o que é necessário para se inscrever. São todos os documentos do aluno, CPF, identidade, e documentos também do responsável e o comprovante de endereço, que é o mais importante. Porque é pelo endereço é que o SUSEM trabalha julgando o aluno mais próximo de sua casa. Agora, não existe mais esse negócio assim, eu tenho vaga na escola tal, quero que meu filho estuda lá, não. Hoje, né, aqueles alunos que já estudam, fizeram renovação de matrícula, tudo bem. Mas aqueles que entram pelo cadastro, ele agora é julgado para a escola mais próxima de sua residência. É importante realizar a matrícula o quanto antes, para que as vagas em escolas mais próximas não sejam perdidas pelos retardatários. Para o aluno não perder, né, às vezes, a vaga próxima de sua casa, é o momento agora de fazer esse cadastro a partir do dia 1º. As vagas remanescentes também estão disponíveis nas escolas que oferecem o ensino médio integral em Patos de Minas. Em Patos nós temos a escola Zama Maciel, com ensino médio integral em curso profissionalizante de eletroeletrônica. A escola Renê, lá no Belvedere, ela tem vagas, muitas vagas também para o ensino médio integral. Lá a escola é toda integral, do 6º ao 3º ano do ensino médio. E temos a escola Paulo Borges, também, que é de ensino médio integral. Outra alternativa para os estudantes se qualificarem para o mercado de trabalho são os cursos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Ele é para o aluno que está cursando ou para aquele que já terminou e queira fazer um curso profissionalizante. Então nós temos aqui no Zama, temos no SESEC, Hortalina, nós temos o curso de administração, temos na Escola Agrícola o curso de agronegócio e agropecuária pelo Pronatec, né? E aqui no Zama nós temos o eletroeletrônico. Nesta quarta-feira, o 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros promoveu o evento para o recebimento de 2 novas unidades de resgate. 2 unidades de resgate foram entregues para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar, provenientes de uma emenda parlamentar do até então deputado federal, delegado Edson Moreira. Não basta nós termos todo aquele treinamento e o efetivo para tripular essas viaturas, né? Mas é importante nós termos uma viatura que tenha condições de também poder estar aí se deslocando sem dar problemas, principalmente pelo fato de ser uma viatura nova, né, para podermos servir então melhor a nossa sociedade.
O ex-político foi homenageado durante a solenidade e chegou a presentear a corporação com um fascículo do livro Agora é Comigo, escrito por ele em 2019 e que narra crimes marcantes ocorridos no estado de Minas Gerais. Primeiro, toda a população de Minas Gerais precisa de ajuda, então nós mandamos 5 milhões em emendas parlamentares para o Corpo de Bombeiro adquirir esse material justamente para servir a população de Minas Gerais. E o Corpo de Bombeiro presta excelentes trabalhos. Você pode ver essas enchentes aí. E está sempre salvando vidas. O importante é salvar vidas. E a população precisa mais do que nunca, porque o governo do estado não tem as condições de suprir todos a segurança pública de Minas. Essas duas ambulâncias vão atender os 39 municípios que fazem parte do 12º Batalhão de Bombeiro Militar. Uma das unidades vai ficar aqui em Patos de Minas e outra no município de Paracatu. Para nós vem num ótimo momento, porque continuamos no enfrentamento da pandemia, né? Em Patos temos essa situação favorável de termos o SAMU, mas não temos essa realidade em Paracatu ainda. Então o atendimento pré-hospitalar é totalmente absorvido pelo Corpo de Bombeiros em Paracatu e aqui também representam uma quantidade significativa das nossas ocorrências. Então essas viaturas vão ser empenhadas em vários tipos de atendimentos clínicos, de trauma, acidentes de trânsito, além do atendimento às vítimas de Covid. O Corpo de Bombeiros de Paracatu atende não só o município de Paracatu, como Vazante e Guarda-Mor, são municípios ao redor. E como o comandante havia falado, nós não temos ainda o SAMU, né, atuante na nossa região, então nós atendemos todas as ocorrências de atendimento pré-hospitalar. Então é uma viatura que vai vir para melhorar a qualidade do serviço do Corpo de Bombeiros na nossa região e vai ser excelente. A entrega simbólica das chaves foi feita pelo delegado Edson Moreira. A solenidade contou com a presença da maior parte do efetivo de bombeiros de Patos de Minas, autoridades e figuras públicas. Agora vamos conferir como é que fica o tempo em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Liquida Óculos 2022 New Color. São mais de 6.000 óculos e armações com preços incrivelmente baixos. De acordo com o IMET, a quinta-feira deve ser com céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Em Arapuá, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Tiros, a máxima prevista é de 30 graus. Em Presidente Olegário, máxima de 29. E em Varjão de Minas, a previsão é de mínima de 19 e máxima de 28 graus nesta quinta-feira. A seguir aqui no NTV News tem análise da notícia. Publicadas novas regras para afastamento de trabalhadores. Mais 370 novos casos da Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. Casos ativos da doença continuam em alta no município. E família de homem com câncer volta a apelar por vaga em hospital especializado. Foi publicada nesta terça-feira a portaria do Ministério da Saúde que altera as regras para afastamento de funcionários por Covid-19. No documento elaborado em conjunto com o Ministério do Trabalho, o teletrabalho também pode ser adotado pelo empregador. Na portaria publicada pelo Ministério do Trabalho, o tempo de afastamento de casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 foi reduzido de 15 para 10 dias. O período pode ser menor ainda, de 7 dias, se o funcionário apresentar resultado negativo em teste a partir do 5º dia após o contato, e caso também esteja sem apresentar febre há 24 horas, sem tomar remédios antitérmicos e com melhora dos sintomas respiratórios. Pelas novas regras, o empregador também pode adotar o teletrabalho para evitar aglomerações. Antes, o trabalho remoto deveria ser priorizado. Pelo texto, a determinação é de que os trabalhadores que tiverem contato com alguém suspeito ou com Covid-19 devem ser informados sobre o caso e orientados a relatar imediatamente à organização o surgimento de qualquer sinal ou sintoma relacionado à doença. Agora é hora da análise da notícia. Comigo, Matheus Borges, jornalista e apresentador, que hoje divide aqui esse bate-papo que a gente tem aqui na análise da notícia. Boa noite, Matheus. Boa noite, Adair. Boa noite para você que tem em casa. É um prazer imenso estar aqui hoje na nossa análise da notícia.
Mas a gente começou com um assunto relacionado à questão do teletrabalho, a questão das pessoas que precisam estar em casa, estar afastadas, essa possibilidade. São regras que estão sendo novamente impostas, até porque diante de um número de casos elevados da Covid novamente, acaba forçando alguns empregadores a tomarem essas decisões, né? Pois é, Aldair. A gente vive um cenário inconstante. A Covid-19 segue fazendo novos contaminados e algumas medidas precisam ser adotadas. O teletrabalho pode sim ser uma boa pedida neste momento, uma vez aí para evitar a contaminação e até mesmo a segurança de todas as pessoas. No entanto, Aldair, o que nós temos visto nos últimos dias, principalmente, é uma certa redução das pessoas com a Covid-19, principalmente o tempo de isolamento social. Então, que esse teletrabalho, mesmo diante dessa diminuição de dias, que possa ser adotado justamente por uma segurança da pessoa. A gente sabe aí das recomendações que se tem, mas cada caso é um caso, como já diria o ditado. Então, sim, pode ser uma boa pedida e, quem sabe, aí uma boa opção, uma boa adoção nesse momento. Mudou, inclusive, o período de afastamento, né? Chegamos a ter aí 15 dias de afastamento, depois caiu para 10, reduziu agora para 5 dias de afastamento, o que também mostra que é uma questão relacionada às vacinações, né, que acaba não deixando que esses casos se agravem ainda mais. A gente vai falar ainda hoje mais ainda sobre a Covid-19, mas antes, deixa eu mostrar um outro fato aqui. O jornalismo da NTV tem acompanhado, Matheus, o drama de um homem com câncer que tem seu estado de saúde agravado dia após dia. O seu Anísio precisa de uma vaga hospitalar urgente pelo sistema público, pois não tem dinheiro para custear as despesas. A família está indignada com a falta de atenção para o caso dele. Anísio, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no estômago e a situação dele tem piorado. O senhor passou mal no dia 24 de janeiro, segunda-feira, e precisou ir de SAMU para a UPA, em Patos de Minas. No hospital, segundo Thalita, ele não teve uma boa recepção. Para trocar ele, porque ele está usando fralda, a gente tinha que trocar ele ao aberto, todo mundo estava vendo, né, que a gente estava trocando, um constrangimento muito grande. Os médicos, alguns falaram que já não tem mais o que fazer, mas ele ainda tem vida, por isso que a gente não desistiu, né? Por mais que o câncer dele já atacou todo o corpo, né? A gente quer lutar até o último dia de vida dele. A jovem afirma ter entrado em contato com 4 vereadores e com a secretária do prefeito Luiz Eduardo Falcão, mas ela não conseguiu ajuda para seu tio. Thalita afirma que ela e sua família só desejam um local adequado para Anísio ser atendido. Encaminhar ele para um local adequado, né, onde ele possa estar bem, realmente bem, porque a gente sabe que o câncer dele está avançado, a gente sabe que ele tem pouco tempo de vida, mas a gente não vai desistir e a gente quer uma estrutura boa para ele, porque na hora de bater na porta, vai, volta em mim, faz isso, faz aquilo, é uma beleza. E na hora que a gente realmente precisa, ninguém aparece. Vania Aparecida, irmã de Anísio, também tem câncer. Nela, a doença se iniciou na mama e, posteriormente, alcançou as axilas e o tórax. Por este motivo, ela entende as lutas de seu irmão e pede ajuda às autoridades. Ela afirma que as pessoas que convivem com a enfermidade têm a imunidade baixa e que, inclusive, Anísio estava resistindo ir ao hospital por medo de contrair a Covid. Lá junto com meu irmão tem outra mulher lá sentada numa cadeira com uma bolsa de coloscopia do lado, misturado no meio de outras pessoas com vários outros tipos de doença. E quem tem câncer entende o que é o câncer, a nossa imunidade é muito baixa. Nós estamos dispostos a pegar qualquer tipo de doença a qualquer momento, principalmente pulmonar. A senhora diz estar indignada com o sistema de saúde em Patos de Minas. O que mais me deixa indignado, senhor prefeito, senhores vereadores, é que quando vocês vieram na minha porta e da minha família pedir voto, nós votamos em vocês. Falcão, você está aí, nós pomos você aí. A minha família votou em você. Agora ajuda a gente, porque vai ter novas eleições, vocês vão voltar a bater na minha porta, aí vocês vão ouvir a minha resposta e da minha família. Matheus, a família muito indignada, muito preocupada com a situação do Anísio, e ele continua nessa via sacra de tentar conseguir aí
um atendimento médico em meio a tudo isso e a essa escassez de vaga e essa não mobilização urgente para tratar um assunto deste como o dele, que realmente é quase que terminal, né? Se é que a gente pode dizer isso, diante do agravamento tão grande a cada dia que ele vem enfrentando numa fila de espera para ser atendido. Pois é, Odair, o caso do seu Anísio nós estamos acompanhando de perto e o que estão fazendo com esse senhor é desumano. A gente vê tanta mobilização para tanta coisa e quando a gente fala de saúde, de um caso grave como o desse senhor, a gente não vê nenhuma mobilização. A gente vê uma família indignada, preocupada. Esse senhor hoje, ele está lá na UPA, ele está internado. Os profissionais de saúde estão fazendo o que podem fazer. Mas fica o questionamento. Por que não está havendo mobilização para ajudar esse senhor? Para que ele possa ser encaminhado para um local adequado, para que ele possa receber um atendimento com dignidade. É isso que a família quer, dignidade. Ai não, vamos deixar ele lá e vamos ver o que a gente consegue fazer. Não, a gente não pode ver o que vai conseguir fazer não. A gente precisa fazer alguma coisa. Porque deixar ele internado apenas não é o suficiente para ele, que está numa hora dessa, sofrendo, e uma família toda preocupada. Mais cedo daí, eu conversei com uma familiar dele, ela estava viajando, indo para uma outra cidade. Ela estava em Patos de Minas acompanhando e hoje pela manhã pegou a estrada para ir para uma outra cidade. E ela conversava comigo demonstrando a preocupação, porque vão para outra cidade porque precisam resolver algumas coisas, mas fica a preocupação, o coração continua aqui. E essa senhora disse muito bem, na hora de mobilizar, na hora de ir às ruas, pedir votos, é muito bom, mas não adianta nada pedir voto, garantir uma eleição, se não ajudar quem colocou vocês aí. É disso que a família está pedindo. A família não está pedindo nada além do que tem direito, senhor Anísio. Apenas isso. Que vocês possam acordar e fazer alguma coisa. Dar um tratamento com dignidade para esse homem. É o que mais choca a gente, o que mais deixa a gente chateado com uma situação como essa é que o senhor Anísio não é o primeiro e nem vai ser o último caso. A saúde pública tem sido desdeixada ao longo do tempo e infelizmente a gente acaba tendo que noticiar essa situação, né? Uma tristeza como essa, num momento de tanta fragilidade do ser humano, de alguém que necessita de ajuda com urgência, né, de atendimento urgente. Ainda que a situação dele demande um centro especializado, é preciso que haja uma resposta para essa família, é preciso que os esforços cheguem para poder essa família saber o que fazer com essa situação e dar um destino. Nem que seja para levar para outra cidade, nem que seja uma situação de manutenção do quadro dele, porque da maneira como está sofrendo, juntamente com os familiares, não pode continuar. E os profissionais hoje, Odair, que atendem esse senhor, estão fazendo o possível, mas até que ponto que eles vão conseguir atender ele nessa especialidade? Pois é, vamos ainda sobre saúde, falar sobre a Covid-19, vamos atualizar os dados da Covid em Patos de Minas, Matheus. De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira, foram confirmados aí 379 novos casos da doença. Os casos ativos continuam em alta, com 2.183 doentes se recuperando em casa, né? É alto o número de casos ativos. Teve aumento na quantidade de patentes internados, você observa entre ontem e hoje aí, sendo 27 em leitos, são 27, né? São aí ao todo, hoje nós temos 27, 7 deles estão em leitos de UTI e o restante estão aí em leitos clínicos. Não foram contabilizados novos óbitos. Vamos analisar também a ocupação hospitalar, né, que considera também os pacientes de outros municípios aí. As internações em leitos clínicos subiram de 30 para 40 desde ontem e nas UTIs subiram de 9 para 11. Números que a gente vem falando aqui o tempo todo, a gente não quer que suba, né? Não quer que esses números subam desde o início, ainda que com um número maior de pessoas aí contaminadas. Odair, eu tenho acompanhado vocês aqui na análise da notícia e é claro que não tem como não falar quando a gente pega esses dados da Covid-19, a não ser a nossa preocupação
Quanto aos casos positivos, hoje já são aí mais de 2.000 pessoas que estão em casa com esse vírus ativo, mas principalmente o método para detectar ou não, o método de testagem aqui em Patos de Minas. Vamos ver se a Prefeitura de Patos de Minas voltou a afirmar que apenas os casos graves, aí, o que realmente demandarem, serão testados. Enquanto isso, outros não serão testados, receberão ali a avaliação médica. Mas aí, Odair, fica essa preocupação. Há uma escassez de testes para a Covid-19, não somente em Patos de Minas, mas como em todo o Brasil. Sabe que Patos de Minas vai receber pouco mais, ou aproximadamente 2.000 testes, o que não será suficiente para continuar fazendo aquela testagem que antes era feita. Se tem a expectativa de que mais 50.000 testes possam chegar em Patos de Minas, aí sim aquela testagem, se é assim que eu posso dizer, tradicional, voltará a ser feita aqui em Patos de Minas. Mas aí, Odair, até que cheguem esses novos 50.000 testes, como é que vai ficar essa notificação de casos aqui em Patos de Minas? Será que teremos ainda mais casos positivos? Será que veremos uma diminuição, mas ainda assim casos acontecendo em Patos? Fica um certo questionamento. Pois é, e a gente, nesses dados que a gente passa aí, inclusive confirmados pela Prefeitura, que a ocupação de leitos públicos, Matheus, é de 39,58% para clínicos e 20% dos de UTI estão ocupados por pacientes com a Covid-19. É como você dizia, isso diante de uma testagem menor, porque aí só os mais graves e os internados é que estão sendo aí testados, justamente por causa dessa falta de testes, de aparelho, de produtos, né, de materiais. E aí a gente sabe que esse número acaba sendo defasado, pode ser até ainda maior. Por isso, não vale aliás, vale sempre a gente deixar aquela dica aqui, vamos nos cuidar, né? Agora, mais do que nunca, né, Odair? Cada um fazendo a sua parte para proteger você. Sim. E assim, a gente vive em comunidade, né? A gente precisa se proteger, né? Exatamente. Vamos fazer uma parada rápida aqui no News, Matheus? Depois do intervalo, a gente mostra que bombeiros e polícia resgataram um homem que foi encontrado no córrego do Monjolo na tarde de hoje. Vamos falar das regras para doação de sangue que foram atualizadas pela Anvisa. E o Lira indica médio risco de infestação da dengue em Patos de Minas. Foi divulgado nesta quarta-feira o resultado do levantamento que apurou o nível de infestação do Aedes aegypti em Patos de Minas. O Programa Municipal de Combate à Dengue realizou o primeiro levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti de 2022 nos dias 18, 19 e 20 de janeiro. Durante esse trabalho, os agentes visitam os quarteirões sorteados pelo programa e vão até as residências. Caso seja encontrado larvas ou pupas, essas são coletadas e encaminhadas para análise, pois após a análise nós temos a possibilidade de saber se são positivas ou não para Aedes aegypti, para enfim lançarmos os dados no consolidado do programa e verificarmos o índice de infestação predial para Aedes aegypti no nosso município. O resultado do levantamento foi de médio risco e ainda motivo de preocupação para as autoridades responsáveis que comparam o resultado com o dos anos anteriores. O resultado foi 3, considerado de médio risco. Fica aí um alerta para toda a população patense. Nós vivenciamos agora há pouco a enchente aqui no nosso município, então nós temos que nos atentar. Por quê? As arboviroses, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, elas são muito graves. A gente tem que lembrar que dengue pode levar um paciente a óbito, então tanto o programa de combate à dengue quanto toda a população deve se manter alerta. Segundo o levantamento realizado, foram encontradas larvas em quase todos os bairros de Patos de Minas. No entanto, em alguns deles, uma maior quantidade de larvas foi encontrada. Mas nós tivemos uma incidência um pouco maior de larvas positivas para Aedes aegypti nos seguintes bairros: Sobradinho, Brasil, Brasília, Distrito Industrial 3, Nossa Senhora Aparecida, Santa Terezinha, Santo Antônio, São José Operário, Várzea e Lagoa Grande. Ou seja, fica um alerta para a população desses bairros. Diante do resultado obtido através do levantamento, a agente de controle relembra aquelas orientações que as pessoas normalmente conhecem, mas acabam se esquecendo conforme o tempo. Verificar mesmo os possíveis criadouros na sua casa, no dia a dia, a caixa d'água se está bem vedada, o prato embaixo dos vasos de planta, qualquer recipiente que possa acumular água, porque os fatores climáticos estão favorecendo
para que o ciclo evolutivo do mosquito aconteça de forma mais rápida. Ou seja, dias quentes, com chuva, qualquer recipiente que possa acumular água se torna um possível criadouro. Resultado de médio risco, mas isso não significa que as pessoas precisam ficar tranquilas, é como disse aí a Suelene, a gente em mesa. A gente precisa cuidar do nosso quintal ali, né? Porque você cuidando localmente acaba agindo globalmente para que o vizinho faça isso também, para que todas as pessoas possam fazer. Porque eu vou te falar um negócio, fácil de infestação é muito. A Aedes aegypti tem uma facilidade muito grande. Então a gente precisa cuidar do nosso ambiente para evitar esses problemas que provocam muitos transtornos, né, Matheus? Você já teve dengue já? Tive dengue 2 vezes, é horrível, quase morri, assim, no bom sentido, né? Porque não situação de morte, mas morri no sentido de muito dolorido, muito sofrido, muita febre, prostrado, ou seja, é prejuízo. Eu também já tive dengue e assim, é terrível, terrível mesmo. E é aquilo que a gente sempre ouviu e provavelmente continuaremos a ouvir nos próximos anos aí. A Suelene acabou de dizer, o Odair também. São aqueles cuidados básicos. Primeiro a gente cuida do nosso quintal para depois cuidar do quintal do vizinho. E aí cada um cuidando do seu, no todo, dá um bom resultado. A grande verdade é que estamos ainda num pico da Covid-19, uma doença que sem dúvida alguma deve e merece muita preocupação também, muitos cuidados, mas a gente também não pode esquecer das outras doenças também. Então, quem já teve dengue sabe do que eu estou falando e que se você não teve, tomara que você não tenha. Mas são cuidados que você pode ter que assim você vai evitar vários transtornos. Porque a dengue também mata. A dengue também mata. Então, são cuidados aí fáceis de fazer que vai fazer muito grande. É preciso ficar atento, né? Porque nós estamos num período aí muito fácil para proliferação, porque você tem aí calor e umidade, Exatamente. Que é propício, né? Para que o mosquito ecloda, para que a larva surja e forme o mosquito. É médio risco, não é baixo risco ou zero risco, é médio risco. Podemos caminhar para uma situação ruim, como a gente já teve em outras épocas aqui em Patos de Minas, então vamos nos cuidar, né? E pensar daí que nós estamos aí no primeiro mês do ano, já temos um médio risco, a situação no ano passado era bem diferente dessa que nós começamos o ano, então sinal de alerta já aceso. Por favor, não vamos procurar mais problema não, hein? Já temos demais. Um senhor de 49 anos, Matheus, pulou no córrego do Monjolo, localizado ali na Avenida Fátima Porto, ali naquela área, depois de se embriagar, segundo as informações repassadas aí pela polícia, em um bar nas proximidades. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao atendimento médico. Segundo testemunhas que preferiram não gravar, o homem tomou 2 copos de cachaça e em seguida começou a entrar em frente aos carros e até mesmo subir em alguns deles. Posteriormente, pulou nas águas do córrego, deitando-se na superfície, banhando-se, cantando e ingerindo a água do córrego. O Corpo de Bombeiros foi acionado e começou o trabalho de resgate que consistiu numa indução para que ele subisse de volta para a avenida por meio de uma escada. O trabalho teria durado em média 40 minutos. Como ele estava caminhando pela água, a dificuldade de se locomover dentro da água e correr atrás dele era um fato dificultoso, nós fizemos uma abordagem de colocar a escada e oferecer para que ele subisse. Em determinado momento ele aceitou essa ajuda e nós conseguimos retirá-lo do local. A polícia militar também foi acionada para conter o homem e conduzi-lo até a delegacia. Ao tentarem colocá-lo no camburão, houve resistência por parte dele devido ao fato de estar muito alterado. A princípio não apresenta ferimento, será constatado pelo médico agora no hospital. Vanderlei Silva foi encaminhado para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, uma vez que ele teria feito a ingestão de água contaminada e tido comportamentos frutos de um possível surto psicótico. Segundo informações da Polícia Militar, ele não cometeu nenhum crime e será conduzido à delegacia por embriaguez. A paróquia São João Batista, em Patos de Minas, está organizando a festa de São Brás. As atividades já foram abertas e seguem até 3 de fevereiro. Um dos momentos programados é a bênção para profissionais da saúde. São Brás nasceu na cidade de Sebaste, na Armênia, no final do século III. Ele foi médico, sacerdote e bispo da Igreja Católica.
Além disso, é considerado protetor contra os males da garganta. São Brás, ele tem 2 caminhadas. Antes dele ser bispo, ele foi médico. Então, por isso, desse carinho em torno da saúde. E São Brás foi eleito pela comunidade para ser o pastor dali da região onde ele atuava. Então, ele se tornou bispo do povo por aclamação. E o fato mais marcante da caminhada de São Brás é porque uma senhora procurou ele apavorada, porque a filha dela tinha engasgado com um espinho de peixe. E ele fez uma oração e naquele mesmo instante a filha cuspiu o espinho. Então por isso que ele se torna o protetor da garganta. No dia 25 de janeiro, na paróquia de São João Batista, começou a festa de São Brás. O evento perdurará até o dia 3 de fevereiro, sendo novenário até na próxima quarta-feira. Na quinta-feira, dia 3, dia do santo, tem programações especiais, mas com restrições. Por causa deste aumento do caso da Covid em nosso município, em todo o país, com algumas restrições que nós seguimos com carinho, e temos celebrações no dia 3, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 19 horas. Os outros dias, pelo novenário, são sempre às 19 horas aqui na Capela de São Brás, que fica na Praça Madri. Todos os dias haverá reza do terço às 18h20. Posteriormente, a missa às 19h e a bênção especial. Cada um dos dias do novenário será dedicado a uma classe profissional. Teremos bênção aos dentistas, aos enfermeiros, aos psicólogos, aos terapeutas, e então todos esses que são envolvidos com essa caminhada de saúde se sintam convidados. Alfredo Nacal, médico cirurgião, frequenta a paróquia São João Batista e entende como necessário o momento da bênção. Nesse momento de pandemia, eu acho que é muito importante, sim, a gente ser lembrado e a gente também ser abençoado para que possamos cuidar das pessoas. É uma emoção muito interessante, eu me dedico, venho e eu acho que a comunidade precisa disso. O São Brás é aquele santo que você apela quando está com problema, né? Você faz o apelo quando está com problema na garganta, né? Quando as crianças engasgam, as mães chamam por São Brás. E aí tem também todas essas homenagens que a paróquia faz às profissões, né? Inclusive a nós da comunicação, né, Matheus? Que utilizamos tanto essa ferramenta aqui, né? É o nosso material de trabalho, né, Rodai? Inclusive, hoje, né, também acontece a bênção de São Brás aos profissionais de comunicação também. E, Rodai, quando a gente para ver umas situações como essa, bênçãos como essa, independentemente da sua crença religiosa, eu acho que não tem nada mais bonito. Acredito que não tem nada mais bonito do que a fé, né? A fé realmente, ela transforma e muda realidades. Então, que bom que temos ações religiosas como essa aí. Independente de qual igreja, qual denominação você siga, a gente tem que respeitar e, claro, né? Saber que cada um tem a sua maneira de entender a vida e de acreditar no divino, no misterioso. Então é válido, né? Todas as manifestações são válidas e essas manifestações são tradicionais também. Há quem diga, inclusive a nossa voz do além aqui, que sentiu falta da barraquinha ali, sentiu falta daquele tradicional tropeiro nas festas, mas essas restrições, né, por causa da pandemia, acabam impedindo que fosse como antes, né, com toda aquela comunidade ali reunida em meio às barraquinhas. Ainda assim a gente acaba participando também desses eventos, né? Vai lá, faça a sua oração e deixa para comer em casa. Sem aglomerar, por favor, né? Com essa a gente encerra a nossa análise da notícia, agradecendo aqui, Matheus, sua participação. Volte sempre à análise, viu? É um prazer imenso dividir essa bancada com você, meu amigo, e a gente volta em breve aqui na nossa análise da notícia. Boa noite para você e para você que está em casa. Boa noite, obrigado pela companhia e a gente se encontra amanhã.